A resistência insulínica. Nós já conversamos sobre isso. Em 1995, o número de diabéticos no mundo sobe de 30 milhões para 130 milhões em 10 anos. Isso foi uma declaração feita pela Organização Mundial de Saúde em 1995, que nos últimos 10 anos, ou seja, de 85 para 95, o número de diabéticos subiu de 30 para 135 milhões em 10 anos no mundo. Isso não é nada. Você precisa ver o que está vindo por aí. Se bobear, daqui 40 anos, todos os brasileiros são diabéticos. Porque o que se vem aumentando é uma coisa absurda. Você não tem ideia quanto que aumenta. Previsão para 2030, 300 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Sem contar os pré-diabéticos, que é outros 600 milhões. Porque cada diabético sem contrato, você encontra 2 pré-diabéticos. Estão preparando para chegar lá. Então, na realidade, são 900 milhões que vão ter em 2030 com resistência insulínica. E 300 milhões deles já diabéticos. Então, você tem que parar e pensar. Você não pode ser um deles. Porque você tem que mostrar, ensinar o caminho das pedras para os outros. Não faz sentido o médico ser diabético. Você tem que mostrar para os outros como não ficar diabético. Então, ele tem que fazer parte disso. Em 2011, chegamos a 500 milhões de obesos em todo o mundo. 2011, 500 milhões de obesos. O dobro do que havia em 1980. Olha só, em 1980, em 30 anos, nós dobramos a obesidade no mundo. Tudo isso por resistência insulínica, hein? Tudo isso por açúcar. Tudo isso por carboidrato. Não existe carboidrato bom. Ah, mas essa batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo. O que interessa não é o índice glicêmico, é a carga glicêmica. Você só está pagando a prestação, mas vai custar o mesmo preço. Você compra um eletrodoméstico lá, você paga à vista, você paga a prestação. Você vai pagar do mesmo jeito. Vai sair o dinheiro do seu bolso. Então, só essa história de que é só o índice glicêmico, isso aí é conversa fiada. É a carga glicêmica que interessa. Isso aqui é importante. Insulina coloca glicose e aminoácidos para dentro da célula. E existem aminoácidos que viram glicose. Por isso que eles estão juntos. Aminoácidos que viram glicose. São glicogênicos. Agora, olha que interessante. Esse programete você baixa da internet, ele é gratuito. Você passa para o seu computador e ele tem lá, ele é estimativa OMA que chama. Então vamos supor, esse paciente aqui, ó, ele tem 84 de glicemia. Nada mal, né? Ele tem 84 de glicemia, o normal é até 99, tá bom. Ele tem 23 de insulina. Olha só, na hora que eu fizer o cálculo aqui, que ele vai fazer para mim, aqui, o meu pâncreas está trabalhando 229%, está fazendo hora extra. A minha sensibilidade, a minha resistência insulínica, a sensibilidade insulínica é 35%, e o meu índice, olha lá, sensibilidade insulínica é 35%, ao invés de ser 100%, e a minha resistência insulínica é 2,8%. O máximo que eu posso tolerar aqui é 1,97%. Olha que interessante. Vai de encontro a tudo que você aprendeu. Ó, esse indivíduo tem a glicemia de 84, você fala, você não precisa se preocupar, você não tem diabetes. Antigamente você falava isso, hoje você não fala mais. Você fala assim, eu vou ter que ver a sua glicemia e a sua insulina. E eu tenho um programete aqui, que eu vou jogar no programete, e nós vamos te falar quanto que é esse índice, que você precisa saber. Ou, se você quiser, você pede ao laboratório, ele cobra mais o quê? R$60? Você faz de graça. Mas nem todo laboratório faz de graça. Concorda comigo? É. Tá. Mas tem uns que não precisa, você tem que pedir o OMA. Acho que é R$70 o OMA. Então aí você sai aqui, ó. Mas também eu tenho outra coisa, você fazer na frente do paciente, você impressiona, viu? Pô, você está dominando a tecnologia, pô. Agora eu vou pegar um outro paciente que chegou no seu consultório, aqui, ó, que também tem 84. Só que agora, alô, sortudo. Ele tem insulina em jejum de 6. O outro tinha de 23. Aí eu faço o cálculo, olha lá, o pâncreas dele trabalha 92% do tempo. A sensibilidade de insulina dele está acima de 100, pode 130, super sensível. E aqui, olha o Roma dele, 0,8,
normal até 1,97. Eu apresentei para você 2 casos, olha que interessante, você não viu isso antes. Os 2 têm a mesma glicemia, 84. Um está full, né? E o outro não tem nada. Entenderam a diferença? Viram como é que é importante você trabalhar com a glicemia e a insulina ao mesmo tempo? Pode, querido, pode. Eu posso ter 125 de glicemia, ter 5 de insulina, e eu não tenho nada. Uma 125, não, eu não tenho nada. Porque o que interessa é o estimativa OMA. Hoje nós sabemos que a glicemia sozinha não conta. Posso sim, você vai ver casos assim. 125 de glicemia, eu tinha até um exemplo aí para mostrar. Tirei até porque tinha slide demais. 125 de glicemia, 5 de insulina, não tem nada. Tá normal. Tá bom? 8 horas. Aqui é 8 horas. Para esse exame é 8 horas. Tá? Bom, a ideia do nosso vídeo de hoje é falar sobre um item de exame de check-up, tá? Que é o exame da glicose. E alertar um pouquinho sobre a importância de não se limitar apenas a esse exame. Vou explicar. Quando a gente faz um exame de glicose no check-up, ali vai vir outros exames juntos, né? Vai ter, por exemplo, o pedido de colesterol, de triglicerídeo, de creatinina e vai necessitar um jejum de 12 horas para que você faça esse check-up total. Ou seja, você vai ficar 12 horas sem comer absolutamente nada e aí você vai lá, coleta o sangue para ver quanto de glicose que você tem no teu sangue, depois de 12 horas sem comer nada. Existem muitas pessoas pré-diabéticas que vão trazer esse exame normal, porque fala-se que glicose de jejum tem que ser menor do que 99. E aí o paciente vai lá, ele faz o exame e deu 79. Ó, que bom, né? Maravilhoso. Ficou tão abaixo de 99. Pois é. Só que isso aqui não é um dado muito fidedigno e eu vou explicar por quê. E como eu gosto muito de fazer metáfora, vamos lá, vamos trazer isso aqui para uma realidade do nosso dia a dia. Quando a gente vai arrumar um emprego, por exemplo, a gente recebe uma proposta de salário, né? Bom, a gente tem que sempre avaliar o quanto estão querendo nos pagar para o quanto querem que eu trabalhe, né? Daqui a pouco, eu receber um salário mínimo não é tão ruim assim, sendo que eu preciso trabalhar só segunda-feira de manhã, né? Assim como um salário de 20 mil reais por mês, talvez seja pouco. Se eu tenho que trabalhar 18 horas por dia, 7 vezes por semana, entendeu? Então, quando eu olho a glicose, eu tenho que também pensar exatamente dessa maneira. Eu tenho que pensar assim, tá, tudo bem, a minha glicose está baixa, mas quanto que o meu pâncreas precisou trabalhar para manter a minha glicose baixa? Por quê? Porque quem mantém a glicose nos níveis controlados no sangue é o hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas, né? Ou seja, aqui está o teu vaso sanguíneo. Aí você consumiu lá um carboidrato, uma fruta, e você então colocou glicose no teu sangue. Se o teu nível de glicose sanguínea aumentou muito, quem vai controlar isso é o hormônio insulina, que vai ser produzido pelo teu pâncreas. O que é um estado que a gente chama assim, um estado de equilíbrio, de homeostase? É quando você consegue, com pouca insulina, controlar os teus níveis de glicose. Se você controla o teu nível de glicose, mas usou muita insulina, você não está bem, você só ainda não está diabético, mas é uma questão de tempo para que essa doença se torne diagnosticável, né? Então, não é interessante a gente fazer um trabalho preventivo e tratar antes do diabetes chegar? Bom, como é que a gente faz isso? Existe um exame que eu peço muito para os meus pacientes, tá? Que eu faço assim, ó. Eu olho a glicose do paciente em jejum, tá? Glicose de jejum. E aí, eu olho concomitantemente a isso, como é que está a insulina de jejum do paciente. Por quê? Num estado de saúde, de homeostase, o meu paciente aqui ele tem que me trazer uma glicose em jejum menor do que 99 e uma insulina em jejum
menor do que 5, ou seja, com menos de 5 unidades de insulina, eu tenho que manter a glicose menor do que 99. E aqui já vem o primeiro alerta, cuidado, tá? Porque os laboratórios de análises clínicas, eles trazem sempre o valor de referência. E um dos valores que está mais fora do padrão do que realmente é o valor ideal é o da insulina, que pode, às vezes, te trazer uma informação de que até 24,9, ou seja, até 25 de insulina em jejum é normal. Isso é um absurdo, não é. 5 é o limite máximo, tá? Bom, mas eu ainda estou avaliando o meu paciente em jejum. E essa não é a melhor maneira. Então, o que eu faço? Eu quero ver como é que o meu paciente se comporta depois de um almoço, depois de uma refeição, né? Então, eu tenho que simular uma refeição lá no laboratório, que o paciente está lá coletando sangue. Obviamente, eu não vou pedir para ele levar uma lasanha para comer no laboratório. Então, o que eu faço? Como é que eu faço de uma maneira mais científica? Eu peço no exame, eu escrevo assim, curva insulínica e curva glicêmica concomitante. Aí o laboratório já sabe que eles vão ter que dar lá para o meu paciente 75 gramas de açúcar, num suquinho doce que ele toma, e aquele açúcar corresponde a um prato de macarronada, né? E aí o que eu faço? Bom, aí eu peço para que o laboratório tire sangue do meu paciente mais 4 vezes, tá? Fazendo mais 4 pontos, porque eu tenho que ter a curva completa. Eu faço uma coleta de glicose aos 30 minutos, uma coleta aos 60 minutos, uma coleta aos 90 minutos e a última coleta vai ser aos 120 minutos. A mesma coisa tem que ser feita com a insulina. Então, uma coleta aqui, aqui e aqui, tá? Bom, o paciente que está bem, que realmente tem saúde, o que ele vai me trazer aqui? Primeiro ele vai me trazer uma curva assim, onde o ponto máximo da glicose seja aos 60 e depois caia. E aos 120 ele já tenha menos do que 100 de glicose de novo. E a curva de insulina também vai estar assim. Ela vai subir, o ponto máximo é aos 60 minutos e depois de 1 hora, ou seja, de 60 minutos, a curva de insulina tem que cair e aqui aos 120 minutos já tem que ser novamente menor do que 5. Isso é o ideal, tá? Mas vai muito além disso. Eu preciso encontrar nessa curva o pico mais alto da glicose, que seria aos 60 minutos, eu tenho que ter uma glicose menor do que 140. Mas eu preciso manter o meu nível de glicose controlado, ou seja, menor do que 140, com uma insulina menor do que 35. Não adianta eu estar com a minha curva de glicose perfeita, controlada. Aqui eu cheguei a 138, já caí, chegou no final, está em 79, mas eu venho olhar minha curva de insulina e eu tenho uma insulina aqui de 150, ou seja, isso já é considerado resistência insulínica, né? Ou tem até um termo novo, não tão novo, mas um termo que a gente não usa muito, mas que descreve muito bem isso aqui, que chama disglicemia, né? É um estado disglicêmico, onde o paciente está precisando produzir muita insulina para controlar seu nível de glicose. Qual o problema disso? Bom, o problema é que você ficar submetendo um órgão teu a excesso de trabalho, ou seja, o teu pâncreas produzindo muita insulina por muitos anos, existe uma grande chance de que ele não consiga te acompanhar até o fim da tua vida. Uns anos antes ele pode começar a entrar em fadiga, o teu nível de insulina começa a cair e com o nível de insulina caindo a tua glicose então começa a subir e aí você vai descobrir que você é um diabético e provavelmente vai ter que começar a aplicar a insulina, sendo que tudo isso poderia ter sido evitado se você diagnosticar esse estado de resistência insulínica e começar a tratar. Qual é o tratamento para isso? É muito simples, porque a gente sabe que a maior causa de resistência insulínica, né, de disglicemia, é o aumento da circunferência abdominal. Então a gente sempre tem o hábito de pegar uma fitinha métrica e medir o abdômen do nosso paciente, tá? Porque quando passar de 80 centímetros em mulheres e 94 centímetros em homens,
a gente tem maior chance de encontrar uma resistência insulínica, tá? Então, se você é um paciente que sente, que sabe que a tua barriga está aumentada, que tem excesso de gordura visceral e que o teu exame de glicose em jejum está dentro do normal, cuidado. Eu recomendo que você faça um exame mais completo para descobrir ainda em tempo uma doença que pode estar se oportunizando do teu corpo aos pouquinhos e você pode talvez descobrir isso no momento que já não tenha mais como reverter. O objetivo desse vídeo, então, é justamente esse, tá? Explicar um pouquinho melhor o metabolismo da glicose, da insulina e qual seria o exame que mostraria isso de uma maneira mais fidedigna para você. Bem, gente, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a insulina. A insulina alta, gente, que é o mal deste século XXI. Ora, muito se fala em diabetes, diabetes mellitus do tipo 2, em epidemia de diabetes, em obesidade, mas pouco se fala na questão chave da diabetes do tipo 2, que é a insulina alta. E vou tentar explicar para vocês aqui como é esse mecanismo da insulina alta e quais são as consequências dessa insulina alta. Infelizmente, a medicina tradicional foca na questão da diabetes apenas na glicose alta. Só que a glicose alta é um sintoma da diabetes. Mas o último sintoma, aquele que acontece por último. Mas você pode já estar diabético sem saber, porque tua glicose está normal e todo o teu metabolismo já está com problemas muito graves. E o detector disso aí, o marcador que nos mostra que está surgindo um problema que vai levar você à diabetes, é a insulina alta. Porque a insulina é um hormônio muito importante para o nosso corpo. Ele não só está responsável pelo metabolismo da glicose, para colocar a glicose para dentro das células, mas também faz várias outras funções importantíssimas no organismo humano. Várias outras. Eu vou aqui listar só algumas. A insulina é importantíssima para que o sistema imunológico funcione bem. Para que tua imunidade esteja boa, você precisa estar com a insulina funcionando bem. A insulina é super importante para a cicatrização das feridas, gente. Você já reparou que um diabético ele tem uma dificuldade de cicatrizar a ferida? É exatamente por isso, porque a insulina não está funcionando. A insulina também é importante para a vascularização. A boa vascularização dos tecidos. Quando a insulina funciona bem, os tecidos estão bem vascularizados, eles recebem um aporte de oxigênio e glicose, o sangue chega direitinho. E quando você tem um problema com a insulina, que é o que acontece com os diabéticos, você começa a ter problemas de circulação periférica. Coisa muito grave também, minha gente, que acontece com muito diabético. Tem diabético que tem inclusive amputação dos membros inferiores. É muito triste isso. Então, toda a questão do diabetes está relacionada ao metabolismo desse hormônio tão importante. Porque é o seguinte, a insulina, para funcionar, é preciso que exista um receptor na célula, na membrana celular, que esse receptor é uma proteína que vai receber a insulina como se fosse uma fechadura de uma chave. A insulina é a chave e esse receptor é a fechadura que vai acolher aquela chave. Então a chave entra e vai ter aquele código que vai abrir a fechadura. E aí várias reações vão acontecer quando essa insulina chega na célula. Uma delas é colocar a glicose que está circulando no meio extracelular para dentro do citoplasma da célula. Então, quando tua insulina está acima de 5, isso é um sinal de que você tem uma condição chamada resistência à insulina. O que quer dizer isso? As membranas de todas as células do teu corpo, a maioria delas, está com um dano na membrana celular. Ela está danificada. E essa fechadura que eu falei não está funcionando lá muito bem. Então, há pouca fechadura, tem poucos receptores, ou quando a insulina chega, ela não consegue funcionar, ela não consegue abrir a porta. Porque está havendo uma resistência à ação da insulina. E qual é a consequência disso, gente? Quanto mais você tem resistência, mais vai ser preciso fabricar insulina para que ocorra a ação da insulina. Presta atenção, como está havendo resistência,
Se tiver pouca insulina, ela não vai conseguir agir. Aí o corpo percebe que não houve ação e manda o pâncreas fabricar mais insulina. Então, você tem uma insulina cada vez mais alta. Quanto mais insulina, mais as células resistem, provocando uma resistência maior a essa insulina. E com isso, mais insulina é fabricada. E tudo isso tem uma relação muito estreita, muito forte, com o metabolismo dos carboidratos, dos açúcares. A causa principal desse problema da insulina é o consumo exagerado de carboidratos. Nós somos praticamente cercados de carboidratos por todos os lados, forçando a gente a comer carboidrato. É pizza, é lasanha, é macarrão, é pão de todo tipo, cada um mais gostoso que o outro, mas tudo veneno, gente. Ainda mais tem o glúten no meio para piorar a situação ainda mais. Porque você tem a farinha branca, que tem muito amido, o amido é açúcar puro, aquela farinha branca é açúcar puro, e ainda tem o glúten para piorar ainda mais. Então você tem muito açúcar. Aliás, eles colocam o próprio açúcar mesmo, cristal, dentro de tudo que é pacote, dentro de tudo que é comida industrializada. Então nós estamos vivendo um consumo muito, mas muito exagerado de açúcar. Nunca se consumiu tanto açúcar como hoje em dia no mundo. E qual é a consequência disso? Essa resistência à insulina. Então, o problema da insulina, ele é nutricional. E por isso a solução também tem que ser nutricional. Nós estamos vivendo uma epidemia de insulina alta. E essa insulina alta é um veneno silencioso que corrói a pessoa por dentro. Porque quando a insulina está muito alta, ou seja, o normal é até 5. Quando ela está em 12, 14, 15, acima disso aí, até em 20, 25, essa insulina se transforma dentro de você como uma bomba relógio. Todos os males do diabetes do tipo 2 são provocados pelo excesso de insulina. Essa insulina alta, ela destrói a retina, as estruturas delicadas do olho, dos rins, da circulação, da microcirculação, provocando problemas vasculares. Então, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, são todas condições provocadas pelo excesso de insulina. Não é somente pelo excesso de glicose, não. E qual é o desfecho disso tudo aí, gente? É um desfecho não muito interessante. A pessoa continua consumindo muito carboidrato, esse metabolismo está todo truncado, e aí qual é a consequência? O pâncreas que está funcionando a todo vapor, como aquela fábrica que está sobrecarregada, fabricando muito mais do que ela consegue fabricar. No limite do suportável, chega a um ponto onde essa fábrica entra em colapso. O pâncreas chuta o pau da barraca, e aí essa insulina, que era muito alta, começa a cair e não dá mais conta de vencer essa resistência à insulina, que continua. E aí você vai ter um aumento da glicose, e aí só nesse momento final é que o médico percebe que você está com diabetes do tipo 2. É só nesse momento. Só que a condição de diabetes do tipo 2 já estava presente há muito tempo. É o que chamam de pré-diabetes, que eu não considero pré, eu já considero uma primeira fase da diabetes mesmo. E é nessa fase que é muito mais fácil você conseguir reverter. Então, gente, entende como é que é esse mal silencioso e qual é a causa dele? Comer excesso de carboidrato. Porque a insulina alta, ela é responsável por uma lista imensa de problemas, gente. Inclusive cardiovasculares. Não é à toa esse surto epidêmico, terrível, de infarto que tem no mundo hoje. É a maior causa de morte no mundo hoje. E depois das estatinas, nada mudou, só continua subindo. Então, é um sinal muito claro de que estatina não resolve problema nenhum e não previne infarto, porque não é o colesterol que causa o infarto. É a insulina alta, um dos fatores para ajudar a provocar um infarto. Tá bom? Mas esse é assunto para outro vídeo, tá? Então, gente, era essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Foi um vídeo bem educativo, foi um vídeo de conscientização. Expliquei para vocês, numa linguagem bem simples, como funciona esse mecanismo. E a solução para isso tudo está em você fazer a dieta low carb, o jejum intermitente e a atividade física. Tudo isso promove uma diminuição dessa resistência à insulina e um abaixamento cada vez maior dos níveis de insulina no sangue e um reequilíbrio de toda essa questão metabólica, tá bom?